tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Tome seu assento. Glória a Deus. Jesus citou algumas palavras que nos faz entender que o evangelho que nós vivemos e servimos é o evangelho de bênção, mas também é o evangelho de muitas batalhas e lutas espirituais. Jesus um dia disse suavemente ao coração dos discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Isso nos faz entender que esse evangelho é um evangelho de batalhas travadas. É o evangelho que vai exigir o nosso esforço. A Bíblia diz que por causa do reino do céu existe brigas, e ele é tomado por esforço. Ninguém entra no céu levando uma vida de qualquer maneira. Bem frisou o apóstolo Pedro quando falou com muita intensidade acerca do pecado. Porque mesmo sabendo que Jesus está à porta, mesmo sabendo que o arrebatamento está mais perto agora do que nunca, mesmo sabendo que a qualquer momento a igreja vai se despedir dessa terra, ainda encontramos obreiros adulterando, ainda encontramos obreiros dividindo a santidade de Deus com os prazeres do mundo, ainda encontramos pregadores saindo do altar para motel e hotel para prostituir, ainda encontramos obreiros sentados na mesa de bar e chega na igreja cheirando bebida para assumir o altar e pregar a palavra. Ainda existem pessoas brincando com a sinceridade do evangelho, e o evangelho é batalha, e uma coisa é certa: ai daquele que conhece a verdade e se desvia dela. Nós encontramos um texto cujo personagem principal dele é o apóstolo Pedro. Pedro se tornou um pregador muito ousado. Pedro alcançou de Deus uma unção que fazia o diferencial. Eu não sou contra pregadores que têm uma exposição teológica profunda no que diz respeito ao seu conhecimento, mas eu ainda sei reverenciar e apreciar a unção do Espírito Santo que se manifesta dentro da igreja. Parabéns para aqueles que desenvolvem uma oratória profunda. Parabéns para aqueles que têm um talento, a arte de falar e falam bem. Mas eu ainda sinto a necessidade que a unção de Deus precisa se manifestar no meio da igreja. Pedro era esse tipo de pregador. Era um pregador que não sabia falar direito. Era um pregador que não tinha uma boa oratória. A sua locução era fraca, a sua dicção era imperfeita. Se sentia alguém incapaz no que diz respeito à explanação oratória do oráculo de Deus. Esse era Pedro. Mas o que chama a atenção é que a sua primeira pregação, mesmo alguém que não sabia falar porque era indouto é aquela pessoa que não tem cultura ao ponto de não saber escrever nem sequer o próprio nome. Mas esse Pedro, que não sabia escrever o próprio nome, na sua primeira pregação impactou tanto que 3.000 almas se converteram ao evangelho do reino de Deus. Em contrapartida, nós encontramos obreiros hoje, nada contra, mas eles preparam um caderno para o seu sermão da noite, e eles buscam no original e faz uma citação e outra, enfeita o corpo da mensagem, mas você não ouve um glória a Deus dentro da igreja, porque o que faz a diferença aqui hoje não é palavra bonita, mas a presença de Deus que se manifesta. Agora esse Pedro, por causa da obra, contraiu muitas inimizades por causa do reino de Deus. Pedro não era bandido, não era ameaçador, Pedro não era um forasteiro, não, Pedro era pregador do evangelho, e por causa da sua mensagem, a Bíblia diz que os inimigos começaram
começaram a se levantar. Herodes, que era uma potência mundial na época, se tratando de um tetrarca, ele se levanta e começa a perseguir a igreja. E o primeiro que ele mata é Tiago, ele mata a espada, e o seu orgulho cresce, ele recebe aplausos, ele começa a receber e o seu coração se torna vaidoso. Ele não para por aí, e ele começa a continuar a sua caçada e perseguição, e o próximo que ele vai matar é o apóstolo Pedro. Antes da sua morte, ele pega Pedro e leva Pedro para dentro de uma prisão. Não era uma prisão comum, não era uma prisão normal, porque Pedro apresentava para ele uma espécie de ameaça. Ele olhava Pedro como uma ameaça mais ainda profunda, ou ainda maior do que o Lázaro, que hoje ficaram tantos dias à procura dele e acabaram pegando, e o resultado foi trágico, porque o salário do pecado é a morte. Era esse o Pedro que apresentava, respirava ameaça no coração e no olhar de Herodes, e Herodes manda prender ele, e a prisão dele não foi uma prisão normal, não foi uma prisão comum. Eles passam o primeiro portão do presídio, passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, e lá no fundo, em uma cela especial, eles colocam Pedro. Olha a situação em que ele foi preso. Colocaram dentro da cela, colocaram algemas e cadeias nas suas mãos, e ora lá se não aprisionaram também os seus pés. Colocaram 16 soldados para vigiar Pedro de dia e também de noite, para que ele não fugisse. Colocaram 2 soldados na porta da cela para vigiar ele o tempo todo. Está dentro da cela com as mãos algemadas, com 2 soldados na porta, mais 16 soldados lá fora para vigiar ele o tempo todo. É essa a situação de Pedro. Eu lhe pergunto, o que você faria em uma situação dessa? Qual seria a tua reação? Pastor, por que Pedro estava preso desse jeito? Ele era matador? Não era. Ele era bandido? Também não era. Então o que ele era? Pregador do evangelho. O evangelho que servimos é o evangelho de batalha. Aí eu encontro pessoas que qualquer motivo saem da igreja. Eu não vou para a igreja porque aquele irmão não gosta de mim. Eu não vou para a igreja porque o pastor não me deu oportunidade. Eu não vou voltar para a igreja porque hoje eu não cantei. É crente frouxo, crente fraco. Porque crente de verdade, mesmo dentro da prisão, ele canta exalta. Lá estava Pedro, olha a situação que ele estava preso. Qual seria a tua reação nesse momento? Talvez nós iríamos orar, dobrar o joelho, clamar, passar a noite inteira em oração, porque Pedro sabia que no outro dia Herodes ia mandar chamar para matar, ia mandar chamar para julgar e logo após decretar sentença de morte. O que nós faríamos em situação como essa? Eu passaria a noite inteira de joelho clamando: Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, me livra das mãos de Herodes, faz alguma coisa, dá um escape, abra a cela, me tira daqui, mas não deixa eu morrer. Seria essa a minha intenção. Mas por incrível que pareça, mesmo Pedro numa situação dessa, ele foi dormir. Eu vou dormir e repousar, porque eu sei que daqui a pouco Deus vai mandar providência. Eu sei que daqui a pouco Deus vai fazer alguma coisa. Eu sei que o escape vai vir da parte do eterno Deus para a minha vida. Eu vim aqui hoje dizer para você: pode estar passando o que for, Deus está te enxergando, Deus está te vendo, Deus está te olhando, e o escape vai descer do céu daqui a pouco para a sua vida. Pedro vai dormir, e quando ele deita e dorme, a Bíblia diz que lá do céu vem a providência. O anjo desce, e quando o anjo desce, a Bíblia diz que ele cutuca em Pedro. Pedro acorda, se levanta, e quando Pedro levanta, com o toque de Deus, as algemas caem na hora. Porque quem é tocado por Deus não tem a algema do mundo, do pecado e da carnalidade, que ainda consegue manter as suas mãos aprisionadas. Quem é tocado por Deus tem a liberdade do Espírito Santo, porque aonde o Espírito de Deus está, aí tem liberdade. Só Ele traz a verdadeira liberdade que a igreja precisa. Quando ele é tocado, as algemas caem. Quando as algemas caem, o anjo dá um passo e o portão se abre. Quando a porta se abre, o anjo diz para ele: Pedro, me segue. Pedro vai dar o primeiro passo e o
o anjo diz: opa, peraí, assim não. Assim não, assim não. Pega a tua capa primeiro, coloca nas tuas costas responsabilidade, peso ministerial, compromisso com Deus. Pega a capa, coloca nas costas e depois você dá o primeiro passo. Depois dá o primeiro passo. Porque tem muita gente querendo seguir a Deus. Tem muita gente querendo desenvolver o ministério. Tem muita gente querendo explodir, estourar, ter sucesso e fama, mas esqueceu de colocar a capa nas costas. Esqueceu da santidade. Esqueceu do compromisso e da responsabilidade com Deus. O anjo diz: calça a sandália, depois coloca a capa nas costas e aí você me segue. Quando Pedro dá o primeiro passo, que a primeira porta se abre, Pedro se depara com os soldados lá fora. Quero pedir aqui com humildade, para você ficar aqui, o pastor também. Fica de frente um pouco, por gentileza. São 16 soldados, 8 de um lado e 8 do outro, com a espada na cintura. Coloca a mão na cintura assim, coloca a mão na cintura. Olha aí, está aí o soldado com a espada na mão, ligado, acordado para vigiar Pedro. E o anjo diz assim: Pedro, você tem que me seguir, porque eu vou te dar liberdade. Vamos me seguir. E o anjo vai, pastor divino. O anjo vai e passa pelo soldado. E quando o anjo passa, ele olha para Deus assim: Pedro, vem. Vem, Pedro. Vem. Mas Pedro está aqui, ó. Pedro está aqui olhando, dizendo assim: se eu passar, vou não. Se eu passar, vão me matar. Se eu passar, vai ceifar minha vida. O anjo está dizendo aqui: vem, Pedro, porque quem quer me seguir de verdade tem que enfrentar desafio, tem que enfrentar batalha, tem que enfrentar desafio, tem que enfrentar batalha. Aí a pergunta que não quer calar: você vai ou fica? Você vai ou fica? Esse é o evangelho que nós servimos, é o evangelho de batalha, de desafio. Você vai ou fica? Fica aí ainda. Já vou dar descanso para você sentar, fica aí ainda. Aí Pedro dá uma olhada assim: eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Aí Pedro assim: se o anjo está chamando, eu vou. Se Deus está chamando, eu vou. Se é Deus que me chamou, Ele vai guardar minha vida, eu vou passar. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer por causa do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Pedro chega, ele dá uma olhada e passa. E os soldados não viram que Pedro passava. Quando Deus quer guardar, Ele guarda. Quando Deus quer proteger, Ele protege. Quando quer, Ele guarda. E Ele passa pela primeira, passa, pode sentar. Ele passa pela segunda, passa pela terceira, passa pela quarta. Quando fica todos os soldados para trás, quando fica o soldado tudo para trás, Pedro olha para trás assim e diz assim: quem queria me matar já ficou para trás. Eu estou prosseguindo para frente com a vida. Ninguém vai parar o teu chamado. Ninguém vai parar teu ministério. Ninguém vai parar, porque quem te chamou garante a vitória para a sua vida. Quando Pedro vai, o anjo vai na frente dele. Só que antes de Pedro sair lá fora, pastor divino, tinha muitos portões para ele passar. Não era só o desafio das algemas, não era só o desafio dos soldados, ainda tinha portões para ser aberto. Fica imaginando Pedro: tudo bem, passei pelo soldado, a algema caiu, mas e esses portões agora? Como que eu vou passar por eles? Quando o anjo se aproxima do portão, o portão se abre sozinho. Aleluia! E ele passa pelo primeiro. Quando aproxima do segundo, o segundo abre também sozinho. O terceiro também abre sozinho. E Pedro vai passando. Abre a primeira porta, abre a segunda, abre a terceira, abre a quarta. Sabe por quê? Porque diante da presença de Deus não tem porta que fica fechada. Deus está aqui essa noite para te dizer: estou abrindo as portas para você. Toma posse da sua vitória, que eu vou te entregar nesse lugar hoje. Aleluia! Já vou encerrar. Quando Pedro passa todos os portões, que ele saiu lá fora, pastor divino. Quando ele saiu lá fora, Pedro olhou e não sabia que era real o que ele estava vivendo.
Porque até aquele momento para ele era tudo fantasia. Até aquele momento foi tão sobrenatural que aconteceu que ele imaginou que era um sonho. Para ele não tinha acordado. Quando o anjo se aproxima, quando o anjo chega perto ali, depois que saiu para fora do presídio, o anjo diz assim: agora vai, Pedro, você está livre, pode prosseguir de cabeça erguida. Aí a Bíblia diz que Pedro caiu em si e viu que era real o que estava acontecendo na vida dele. O que Deus fez na vida dele são minhas últimas palavras. O que Deus fez na vida de Pedro foi tão sobrenatural, foi tão extraordinário, que Pedro nem sequer imaginava que era real o que estava acontecendo. Deus vai fazer na sua vida, irmã. Deus vai fazer na sua vida, irmão, algo tão extraordinário, algo tão sobrenatural, que você não vai conseguir imaginar que é real o que está acontecendo. Você vai olhar para Deus e vai dizer: não acredito, eu não estou acreditando no que está acontecendo. Levante a mão agora, porque eu vou profetizar. Vai acontecer no seu ministério, vai acontecer no seu profissional, vai acontecer na sua família, algo tão sobrenatural da parte de Deus que você não vai conseguir acreditar. Mas toma posse, é Deus que está fazendo, toma posse, é Deus que está realizando, toma posse, é Deus que está fazendo acontecer na sua vida. A igreja de pé comigo aqui essa noite. Eu quero convidar minha esposa para cantar mais um hino e vou agradecer minha oportunidade com a oração. Começa a preparar o louvor aí essa noite. Prepara o louvor para cantar e a gente finaliza a nossa participação para não fugir do horário. Feche os seus olhos comigo neste lugar. Meu Deus, nós estamos orando neste momento, Pai. Estamos clamando porque acreditamos que o sobrenatural vai acontecer. Acreditamos que o impossível vai acontecer na nossa vida. Meu Deus, realiza aquilo que o homem não consegue fazer. Realiza, Pai, o sobrenatural na nossa vida. Meu Deus, nós não vamos acreditar, mas o Senhor que está fazendo e vai fazer acontecer na nossa vida. Eu quero decretar vitória sobre a tua igreja nesta noite. Seja abençoado.